Paz seja convosco. Muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra, pela comunhão que temos contigo através da oração, e que Teu Espírito Santo, Senhor, continue nos alimentando, nos orientando, nos fortalecendo, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Só o Senhor nos conhece, sabe de cada detalhe sobre cada um de nós, e por isso nós somos submissos, dependentes e declaramos que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Nossa meditação está em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 32. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto, de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou seu filho e saiu. Esse texto nos diz respeito a uma mulher de Sunem. A Bíblia não diz qual é o nome dela, mas relata anteriormente que nos dias do profeta Eliseu, ela o sustentou com pão todas as vezes que ele passava por lá. E essa sunamita, ela também construiu um pequeno quarto junto ao muro da casa dela, colocando à disposição do profeta Eliseu. Ela colocou no quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Essa mulher, ela não gerava filhos, não tinha nenhum. Mas, num tempo determinado, o profeta orou e ela teve um filho. Esse filho cresceu e, em determinado momento, ele veio a falecer entre os joelhos dela. Então, ela fez o quê? Ela pegou o filho, colocou lá na cama do profeta, na cama de Eliseu, e foi ao encontro dele. Ela não clamou, ela não se desesperou, ela não avisou a ninguém. Ela foi diretamente aonde? À casa do profeta para relatar o que tinha acontecido. E quando Eliseu chegou, como nós lemos, ele, obviamente, constatou que o menino estava morto. Mas o profeta fechou a porta do quarto onde o menino estava e orou ao Senhor. Depois ele aqueceu o menino com seu corpo. Ele deitou-se, colocou os olhos nos olhos do menino, a boca na sua boca, as mãos sobre as mãos dele e passeou sobre a casa. Ou seja, ele se retirou um pouco. Depois tornou a subir. E neste momento, o menino espirrou 7 vezes, abriu os olhos e ele, o profeta, mandou chamar a mãe e entregou o filho ressuscitado a essa mãe. E todos esses atos, o modo como o profeta agiu foi profético. Ele realizou 7 ações antes do menino tornar a viver e espirrar 7 vezes. Quando ele entrou no quarto e fechou a porta, isso mostra o quê? Comunhão, intimidade que nós precisamos ter com o nosso Deus, fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto a Ele. Algumas vezes temos que orar somente nós, ter comunhão íntima, assim como Jesus também se isolava. Tinha momentos que Jesus se retirava da multidão, se retirava de junto dos discípulos para falar com o Pai. Isso significa buscar socorro diante de Deus. Ele também aqueceu o menino. A oração nos aquece, a oração nos fortalece, a oração vai quebrando as cadeias da nossa vida, nos aquece espiritualmente.
E ele colocou também os olhos sobre os olhos do menino, que isso mostra o quê? Discernimento. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito para tudo que formos fazer na nossa vida. Ele colocou a boca sobre a boca do menino, que se fala o quê? Testemunho. Nós temos que ter palavras sábias, palavras de edificação, palavras que levantam as pessoas, palavras de bom ânimo para nós também. E as mãos sobre as mãos do menino significou o quê? Trabalho na obra. Deus nos escolheu, Ele nos resgatou e espera que façamos a nossa parte. Falar da sua grandeza, da sua salvação para as pessoas. O profeta também, ele passeou sobre a casa e depois tornou a subir. Ou seja, ele fez aquela primeira oração e ele esperou o tempo de Deus. Deus sabe a hora certa de entregar a bênção, o milagre, de trazer a resposta. Nós muitas vezes é que somos inquietos, queremos a resposta e tudo instantaneamente. Mas Deus sabe como nos tratar. E também, Ele também se estendeu sobre o menino. E isso simboliza o quê? Que precisamos agir na resposta de Deus. Quantas vezes Deus fala algo na sua palavra, quantas vezes Deus fala algo conosco na oração e nós queremos agir do nosso jeito. Essas 7 atitudes proféticas demonstram que o milagre aconteceu e o resultado foi que o menino ressuscitou, que ele atende à oração. Deus atende ao clamor dos que obedecem, confiam e esperam. Que nós possamos nos lembrar sempre que Deus ele é fiel e que Ele opera em nós o querer, o efetuar, segundo a sua vontade, como está em Filipenses 2,13. E que no nome de Jesus possamos tomar posse de uma vida e uma fé alicerçada na rocha. Essa ressurreição para Deus não era nada, mas para o homem, só através de Deus é que nós podemos conseguir. O profeta só conseguiria se ele estivesse firmado na rocha, com vida no altar. E é por isso que ele foi atendido na oração. Então essa sunamita, ela recebeu 2 milagres. Primeiro, um filho que ela não podia gerar. Depois, o espírito da morte quis levar este filho. Mas prevaleceu o quê? A vontade de Deus e a ressurreição. Que na nossa vida nós possamos sempre estar em dependência, sempre crendo que Deus pode, que Ele faz e que Ele fará. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Tu és o Deus que tem alegria em suprir as nossas necessidades. O Senhor tem alegria em nos ver felizes. O Senhor tem alegria em ver o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual. Tu és o Deus da família, o Senhor se importa com cada um dos nossos parentes. É por isso que hoje, Senhor, nós te agradecemos, porque temos um lar, temos uma família, temos pessoas que nos amam e temos a responsabilidade de cuidar deles. E nós aprendemos aqui nessa palavra, Senhor, que nós temos que ter fé e principalmente estarmos alimentados para o dia da adversidade, assim como essa sunamita, que ela não se desesperou, que ela não alardeou, mas ela foi ao encontro do profeta, porque sabia que ele era um homem de Deus. E que nós possamos também, Senhor, estar perto e em comunhão de pessoas que nos levantam, que possamos ter comunhão também com pessoas que estão ligadas ao Senhor, e assim nós possamos nos fortalecer mutuamente. Nós te agradecemos porque nós entendemos aqui na tua palavra que esses atos proféticos, o modo como Eliseu orou para que o menino ressuscitasse, mostra também sobre a nossa vida espiritual, que nós precisamos ter esse discernimento, que nós precisamos, Senhor, estar todos os dias em íntima comunhão. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, abençoe aonde chega essa palavra, aonde há enfermidade, nós declaramos que bata em retirada, receba a sua cura sobre a sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Não aceite a enfermidade, declare que você é livre, que você já é curado, sarado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Receba a restauração, que haja a ressurreição do seu casamento, o amor, o afeto, o respeito.
Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse casal que tem passado por lutas e dificuldades e que de alguma forma feriram um ao outro, que haja liberação de perdão. Abençoa os filhos também, Senhor, que quantas vezes sofrem pela discórdia dentro de casa. Restaura a mente dessas crianças, desses jovens, dessas pessoas, toda essa família. Abençoa, Senhor, essa família. Traz a restauração, Senhor, a ressurreição das finanças que estão passando por dificuldade financeira. Se tem alguém desempregado, Tu és o Deus dono do ouro e da prata. O Senhor pode abrir uma porta nova de emprego no nome de Jesus. Senhor, em Teu nome eu oro por aqueles que estão mortos espiritualmente, que conheceram a Tua palavra, estiveram congregando e por algum motivo saíram da comunhão com o Teu corpo, que tenham força, que cadeias venham ser quebradas, os grilhões que prendem, que voltem a congregar. E em Teu nome nós Te agradecemos e declaramos que possamos estar sempre, Senhor, alimentados para estarmos vivos espiritualmente, ouvindo, proclamando a Tua palavra e sendo instrumento de bênção. E que tudo aquilo que nós pedirmos em Teu nome nós haveremos de alcançar, se estivermos fortalecidos, se estivermos firmes na rocha. Muito obrigada, Jesus, por toda a Tua obra, pela Tua palavra e porque o Senhor é justo e fiel para nos socorrer. No nome de Jesus. Amém.